Olá, bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um vídeo na série de vídeos sobre a linguagem de programação OCaml. Nesse vídeo eu vou tentar ensinar vocês como utilizar o top level do OCaml, ou REPL, especificamente o REPL chamado de UTOP. Se você seguiu as instruções no vídeo de instalação, o seu sistema operacional e o seu computador já tem o UTOP e o OCaml instalado. Você pode muito bem usar o REPL padrão que vai ser acessado quando você digita OCaml. Eu realmente não recomendo que você faça isso porque ele é um REPL bem... ele não tem muita coisa e digitar nele é um pouco chato. Por isso que eu fiz aquele processo de instalação do UTOP e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Para acessar o UTOP, eu digito UTOP. Aqui é um REPL bem parecido com o que você tem quando você digita Python 3 no seu computador. É um lugar onde você executa comandos na linguagem Python. No caso, é o OCaml. Então qualquer expressão válida em OCaml que eu digitar aqui vai ser interpretada e ele vai me retornar o resultado. As operações mais básicas são operações aritméticas. OCaml já tem um monte de operações aritméticas definidas, tanto para íntegros quanto para números de ponto flutuante. Para somar dois íntegros, é bem parecido com Python ou C. Aqui, ao somar 1 mais 1, ele me diz que o resultado é 2 e tem um tipo int. OCaml é uma linguagem que presta muita atenção nos tipos. Se os tipos não batem, o compilador vai reclamar e seu código não vai funcionar. Outra coisa que vale a pena mencionar é que no REPL, no top level, todas as expressões que você quer executar vão precisar acabar com dois pontos vírgula em série. Isso quer dizer, isso passa a mensagem para o REPL que a instrução acaba ali e que pode executar. Para multiplicar dois números, eu posso fazer exatamente igual em Python. Para dividir também. E ele também, claro, permite a subtração e o operador de módulo. Se eu, por exemplo, quiser saber o resto de uma divisão. Se eu dividir 10 por 9, o resto é 1. Todas essas operações que eu passei são definidas em íntegros. Eu não consigo, em OCaml pelo menos, sem fazer conversão explícita, somar um íntegro com um ponto flutuante ou vice-versa. Os tipos têm que bater em operações que pedem os tipos determinados, né? É claro que você pode fazer uma função que aceita um íntegro e um float e fazer alguma coisa com esses números. Mas se a função pede íntegro e íntegro, você precisa dar íntegro e íntegro. Para operações em float, é uma conversão em OCaml, pelo menos na biblioteca padrão, posso fixar os operadores com ponto. Ou então as funções com underscore float. Você vai ver isso bastante. Então se eu quiser somar dois floats, primeiro eu preciso escrever os números em float, em notação de ponto flutuante. Eu faço isso com ponto. Algumas pessoas fazem 1.0 para legibilidade. O operador que eu quero, por exemplo, soma, ponto, e o outro número que eu quero somar. Se eu quiser somar 1 mais 2.5, ele me retorna que o resultado é um float, que é igual a 3.5. Vale a pena ressaltar que isso aqui tudo é o operador que a gente está utilizando. Tá? O ponto não é como se o ponto modificasse o mais, não. Lá no código base do OCaml tem um operador chamado ponto mais, mais ponto. Funciona do mesmo jeito para operações de multiplicação. O compilador reclamou porque eu botei dois floats e a multiplicação inteira. Eu tenho que botar o ponto para ele aceitar como válida. A divisão também é a mesma coisa. Pode ver que já tem o erro de arredondamento dos floats. A única exceção dessa regra é o operador mod. Porque o OCaml tem algumas regrinhas sobre o que pode ou não pode ser um operador que fique entre os operandos, chamado de infix. E mod underscore float ou mod ponto não se encaixa nessas regras. Então se você quiser fazer operação modular
por alguma razão, em floats, você precisa chamar ele em notação de função, que é um pouco diferente da notação usual. No caso, eu cometi o mesmo erro de novo. Isso é interessante, mas uma linguagem um pouco inútil se você não consegue guardar valores em algum lugar. Ou melhor, atribuir valores a nomes, que é exatamente o que o OCaml faz. Para atribuir valores a nomes, você usa uma expressão chamada let. Let tem uma sintaxe que eu vou abordar em outro vídeo, mas é bem intuitiva. Basicamente você diz let o nome que você quer e o que você quer que ele seja igual a. Né? Se eu quero chamar x, se eu quero que x seja igual a 1, todos os lugares agora que eu escrever x, ele vai me retornar 1. Pode perceber que ele me falou, olha, você digitou um negócio, esse negócio foi avaliado para um valor x, um nome x, do tipo int, que é igual a 1. E você pode fazer isso com qualquer coisa, na verdade. X pode ser até igual a uma função. Eu posso dizer que x é igual a soma. Vamos ver se isso compila. Não, não compila. Tem que ser uma operação que não é operador. Operador em fix. Por falar em funções, eu acho que é bom começar a falar como funções são declaradas. E não tem muita mágica nisso. Elas são declaradas do mesmo jeito. Para declarar qualquer função, eu uso a palavra let, eu digito o nome que eu quero que essa função tenha, se eu quiser chamar ela de f, e eu digito os parâmetros que eu quero que essa função aceite, ou as variáveis que ela vai utilizar. O que é diferente de Python, porque ele usa algumas coisas relacionadas a cálculo lambda que eu vou explicar em outros vídeos. Então, os parâmetros das funções, eles não são desse tipo. Para a aplicação em funções, você digita o parâmetro um depois do outro separados por espaço. Então, se eu quiser que f aceite um parâmetro x, eu só escrevo isso e defino a função. Pode ver que o REPL entendeu. Ele falou, olha, f tem um tipo função e essa função é um negócio que aceita um íntegro e me retorna um íntegro. Que é o que eu quero. Eu quero incrementar x de 1. Se eu chamar f para chamar uma função, né, eu só preciso dizer o nome dela e alimentar os valores que eu quero que ela processe. No caso, se eu quiser incrementar o número 1, eu digito f de 1 e ele vai me retornar 2. Vale a pena. É interessante também pensar que é um pouco imprático você digitar todo o seu código no REPL ou no top level, executar ele, depois quando você fechar o top level ele vai ser deletado. Então tem que ter algum jeito de pegar o código em algum arquivo e executar no REPL, para você poder desenvolver o código de uma maneira iterativa, igual se faz em Python. Né? Você escreve e executa, seja no Jupyter Notebook ou em alguma outra coisa. É possível fazer isso aqui e nós vamos fazer isso durante esses tutoriais. Primeiro, eu gostaria de sair do REPL para limpar o espaço de nomes, para ficar um pouco mais organizado. Para mandar diretrizes para o REPL, eu uso o símbolo de hashtag ou hash e digito a diretriz que eu quero. No caso, eu quero sair, então eu faço isso. Basta agora criar um arquivo. Eu já estava testando aqui antes. Eu posso criar um arquivo chamado teste.ml e começar a definir o código que eu quero testar no REPL. Eu posso escrever qualquer coisa que seja válida em OCaml aqui que vai funcionar. Só que lembre-se que eu não vou precisar digitar 2 pontos e vírgula depois de cada instrução. Então, se eu quiser definir aquela mesma função que eu fiz antes, eu vou fazer assim. Eu não vou escrever os 2 pontos, eu vou escrever só a função. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma função que eleve um número ao quadrado, ou uma função que eleve um número ao quadrado que seja float. Tá, eu defini 3 funções. Agora o que eu faço?
Bem, eu só preciso salvar o arquivo, voltar para o top level e de alguma forma colocar esse código aqui. Eu posso muito bem copiar e colar e vai funcionar perfeitamente se eu fizer isso, mas é um pouco imprático e quando você está trabalhando com código muito grande isso não funciona muito bem. Então vamos tentar descobrir se tem algum jeito de fazer isso. O REPL tem uma diretriz de ajuda, é o help, que vai me cuspir basicamente todos os comandos que eu posso dar. E os comandos para baixar o código são variados, tem alguns. E você vai usar dois principalmente: o load e o use. No nosso caso, nós vamos usar use, porque o código load é para arquivos OCaml que já foram compilados pelo compilador OCaml-C, que basicamente gera bytecode para ser executado no interpretador, não gera código nativo. O use é um pouco diferente. Ele vai ler o arquivo, vai compilar e vai executar para a gente. O que é exatamente o que a gente quer, já que nosso arquivo ele é .ml, né? Ele não é um arquivo objeto ou alguma coisa desse tipo. Então vamos seguir as instruções. Eu tenho o use, eu abro aspas, digito o nome que eu quero, fecho aspas e digito 2 pontos. Podem ver que o top level conseguiu compilar, não teve nenhum erro. E ele compilou de cima para baixo, em ordem que eu defini. A função inc é uma função de íntegro para íntegros. A square é de íntegro para íntegro também. Mas a square float, ela é de float para float. Então ele conseguiu inferir os tipos corretamente. Vamos testar essas funções. 2 mais 1 é igual a 3. O quadrado de 2 também é 4. Mas vamos tentar. E o quadrado de 2.5 é 6.25. Outra coisa que eu gostaria de comentar é sobre os atalhos que eu estou utilizando. No meu computador, o UTOP, para acessar sugestões, eu preciso apertar e manter pressionado o Alt e mudar com as setas da esquerda para a direita. Para selecionar alguma dessas instruções, se eu, por exemplo, digitar square float, se eu digitar square, para selecionar square float, eu apertei Alt, fui para o lado e apertei para baixo para ele digitar essa sugestão para mim. Acho que para esse tutorial era tudo. Nos próximos tutoriais eu vou abordar mais o código e provavelmente os vídeos vão ser mais curtos agora, porque eu vou abordar tópicos separados de maneira bem modular. Os próximos tutoriais vão ser sobre a sintaxe da definição de let, da expressão let, e como as funções funcionam.